E o Sport está de volta ao G4 da Série B. Deu tudo certo para o Leão. Vila Nova e Ceará foram derrotados, perderam os seus jogos e o Sport ontem bateu o CRB por 2-0 e com o resultado o Sport chegou a 42 pontos, mesma pontuação do Vila, mas o Leão tem 8 gols de saldo enquanto a equipe goiana tem o saldo de 0. Um jogo difícil, bem disputado, o início do Sport não foi legal, mas tudo ficou mais tranquilo quando aos 36 minutos do primeiro tempo o Lucas Lima abriu o placar depois de um erro de saída de bola do volante Falcão do CRB. O Lucas invadiu a área, passou pelo zagueiro Segovia e finalizou de perna esquerda para o fundo do barbante. No segundo tempo, o jogo continuou disputado, mas o Sport foi superior à equipe alagoana. E aos 10 minutos da segunda etapa, numa jogada do Lucas Lima pela linha de fundo, o Zé Roberto fez o segundo gol do Sport, gol de cabeça, gol importante do Zé do Gol, que balançou as redes pela 10ª vez na temporada 2024. Vitória importante que, como eu disse, colocou o Sport no G4 e que traz uma sequência importante do Leão no campeonato. O Sport, dos últimos 4 jogos, venceu 3 e empatou 1. 4 jogos de invencibilidade e um bom momento da equipe rubro-negra. O técnico Pepa, na entrevista coletiva, elogiou a humildade e a intensidade do elenco no jogo, mas também fez questão de dizer que não está tudo perfeito. Pediu pés no chão nesse bom momento que a equipe vive no campeonato, ainda mais estando no G4. O Sport que entra em campo agora na próxima quarta-feira, às 19 horas, também na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Goiás. Um jogo também difícil, Goiás vem de vitória na competição, tem 36 pontos ganhos e ainda briga pelo acesso. E o Sport agora que entrou no G4 não quer mais sair. Quem não joga essa partida? Felipe. Estava pendurado e tomou o 3º cartão amarelo. Está fora dessa partida. Julian Fernandes deve ser o substituto. Aliás, é bom salientar que o Julian Fernandes entrou ontem e foi muito bem. Também vale destacar a boa presença e a festa que fez a torcida rubro-negra no jogo de ontem. 16.386 torcedores geraram uma renda de R$ 339.125. Sport 2, CRB 0, Leão de volta ao G4. Reapresentação do elenco rubro-negro acontece hoje à tarde. O foco agora é no Goiás, jogo que acontece, como eu já disse, na próxima quarta-feira, 19 horas, na Arena de Pernambuco. Sobre a volta da Ilha do Retiro, a partida que deve marcar o retorno do time do Sport ao seu estádio deve ser no dia 4 de outubro, jogo que acontece contra o Ceará. É uma sexta-feira à noite, então essa é a partida que deve marcar o retorno dos Jogos do Sport ao alçapão da Ilha do Retiro. E já já a gente volta para ouvir Lucas Lima, meia do Sport. Ele falou na saída do campo sobre a importância da vitória sobre o Sport no G4 e também detalhou um pouco mais do seu gol. O gol de ontem do Lucas Lima foi apenas o segundo do meia na temporada 2024. E aí o Lucas Lima, rapaz, que somente 2 gols na temporada é pouco, tá? Mas ele foi peça importante no jogo do Sport diante da equipe do CRB. O Sport que tem um jogo a menos ainda, jogo atrasado com o Operário. A expectativa é que esta semana a CBF, que vai atualizar outras rodadas, porque o Sport joga contra o Goiás, depois joga contra Paysandu fora, dia 23, e depois dia 29 pega o Mirassol também fora, e dia 4 de outubro enfrenta o Ceará, jogando aqui na capital pernambucana. A expectativa é que esta semana a CBF atualize outras rodadas e, consequentemente, também possa trazer a data deste jogo atrasado entre Sport e Operário do Paraná. Por falar no Operário, ontem de virada o time do Paraná acabou vencendo no confronto paranaense o Coritiba de virada pelo placar de 2-1 lá no estádio Germano Krieger. E a semana começa muito boa também
porque o Sport alcançou o G4 do Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do CRB, sem muitos sustos, pelo placar de 1-0, repetindo um pouquinho a fórmula de jogar o segundo tempo melhor do que o primeiro tempo. Só que esse primeiro tempo contra o CRB, dessa vez na Arena, não foi um primeiro tempo tão abaixo como tinha sido o primeiro tempo lá no Rei Pelé. É verdade que o Sport cresceu de novo no segundo tempo, mas a diferença de um tempo para o outro já não foi tão grande assim. O Sport conseguiu ter, de novo, a implementação daquele esquema agressivo, daquele esquema de jogar muito mais para cima do adversário do que aceitar o adversário com a posse de bola. Tanto é que houve um determinado momento, já com 30 minutos ou mais um pouco do segundo tempo, e que o scout da partida mostrava o Sport com 63% de posse de bola. É muita coisa. Então o Sport, na era do Pepa, começou a gostar de novo de ter a bola no pé, e não de entregar a bola para o adversário, e não de passar a ser um time reativo, como naqueles 5 jogos estava se desenhando que seria o Sport do Guto Ferreira. Então, o Sport volta a ser ofensivo, o Sport tem de novo uma dupla de zaga muito mais consistente. O Sport sofreu na Série B com alternâncias de Luciano Castan, Alisson Cassiano, jogadores que não estavam encaixando, a tentativa de colocar 3 zagueiros, porque tinha perdido o capitão do time, que era o Rafael Thierry. Aí, de repente, o Chico voltou para cá, tinha sido titular absoluto do Novo Horizontino, e não se explicava ter o Chico como reserva do time, né, com outros jogadores oscilando, e o Chico vinha de uma fase muito boa. E o Vitória da Bahia veio aqui tentar tirar o Chico, deu uma sondada. Então não dava para entender por que ele não era titular. Finalmente ele passa a ser titular, dá uma outra consistência para a zaga do Sport, ao lado do melhor zagueiro, indiscutivelmente, que o Sport tem, recuperado por completo, que é o Rafael Thierry, e a gente começa a ver de novo o Sport ter uma solidez, uma segurança maior no seu sistema de zaga. É só a gente pegar o recorte dos 3 jogos do técnico Pepa e olhar que o Sport só tomou um gol, que foi o gol contra o CRB em Alagoas. Quer dizer, uma média espetacular. Em 3 jogos, apenas um gol tomado. Isso é fruto de um trabalho que está sendo já reconhecido. Olha que coisa bacana. O Sport volta a ser agressivo e consegue ter consistência no seu sistema de marcação. Cara, é um alento impressionante. É realmente uma forma muito positiva de a gente olhar para o futuro do Sport no Campeonato Brasileiro. Perde uma peça para a próxima partida, que é o Felipe, mas eu acho que a reposição... Não que o Felipe não tenha importância, é titular absoluto do time. E quando um titular absoluto sai, claro que existe algum receio para o próximo jogo, mas provavelmente o Julian Fernandes, que já entrou ontem, ele deve ser o substituto para essa partida contra o Goiás. A gente está falando de um Sport com 42 pontos, contra um Goiás que ganhou na última rodada, bateu o Avaí e foi para 36. Ainda sonha com o acesso. E a torcida do Goiás, a maior torcida do estado, ela não aceita outra coisa que não seja brigar pelo acesso. Inclusive, muitas críticas, muita pressão com a campanha, que não é a campanha que a torcida do Goiás queria até aqui. Mas com essa vitória, deu um respiro, deu uma oxigenada, e para eles, certamente que vir para a Arena e buscar só um ponto não vai ser suficiente. Não vai agradar o Goiás por conta da campanha que eles fizeram até agora, que não é uma campanha do tamanho que eles queriam. Mas a gente vê no Sport, voltando a falar do Sport, a gente vê o crescimento do lado ofensivo, a gente observa de novo esse crescimento do lado ofensivo, a conduta que eu achei correta do Pepa, de dar a vaga como titular para Zé Roberto. Aí o Zé Roberto vai e não faz um primeiro tempo esplendoroso, mas o Pepa segura. O Pepa não substitui no intervalo. Ele mantém a confiança dele no Zé Roberto. E aí, centroavante é essa história mesmo, gente. Às vezes o cara está encaixotado pela defesa, às vezes é a criatividade do meio que não vem, não foi o caso. O Sport sim armou, conseguiu fazer jogadas no primeiro tempo, mas eu estou exemplificando o que às vezes é a vida de um centroavante. É não jogar tão bem durante a maior parte de um determinado jogo e uma bola sobrar e o cara botar para dentro. Fez o nome dele. Então, o Zé Roberto fez um primeiro tempo razoável e olhe lá, mas aí no segundo tempo vem aquela bola de linha de fundo do Lucas Lima, o cara, né, que tem um passe muito,
mas muito preciso, consegue fazer o cruzamento na cabeça do Zé, gol. Para o próximo jogo, acredito que tem que se manter Zé Roberto como titular. Eu acho que o Pepa acertou no jogo de ontem e deve mantê-lo como o titular do time para a partida da próxima quarta-feira. Mas é muito bom ganhar opções, né? Colocar o Gustavo Coutinho pilhado, querendo retomar a vaga como titular. Isso é bom. Você coloca gás nos outros caras também, para que os outros se interessem, para que os outros possam, né, ter de novo o desejo de retomar a titularidade. É a tal da disputa saudável pela posição de ser um dos 11 que começa o jogo. Então o Pepa vai conseguindo também montar essas situações. Né? O Christian Barleta está ali como titular, mas não pode vacilar não pode deixar cair o rendimento, porque o Wellington Silva, quando entra, também entra muito bem. Então o Sport melhora no ataque, ganha consistência na defesa, motiva de novo os jogadores. É realmente algo de um momento muito especial para o Sport no campeonato. Quem vinha num momento muito parecido com esse era o Ceará. Aí o Ceará ontem é brecado pela Chapecoense. Foi ótimo pela briga por uma das vagas. Porque o Ceará, com o tamanho que tem, com a camisa forte que também tem, com o tamanho da torcida que também tem, e viesse embalado como vem também o Sport, não seria bom a gente ver esse crescimento, como o Sport está tendo esse crescimento agora. Mas o Ceará foi parado ontem e o Sport não foi parado. O Sport voltou a vencer. Então fica uma boa impressão de mais uma vitória do Sport. Só que, para a gente ser um pouquinho ainda mais exigente, foi a vitória em cima do Avaí, aí uma vitória muito boa, mas essas duas vitórias seguidas que vieram agora, foi para um time que está na zona do rebaixamento. Não é desmerecer de maneira alguma. Eu passei o comentário inteiro aqui dizendo que o Sport está crescendo o futebol dele. Mas a gente vai ter uma ideia muito melhor do quanto o Pepa conseguiu implementar de melhora no time do Sport na quarta-feira, depois de amanhã. Porque aí já pega um time que está na primeira página da classificação do campeonato, que é o Goiás, com 36 pontos. Aí o nível é diferente. Não há como a gente fugir disso. Né? Claro que o Goiás é mais time do que o CRB. É só essa questão de aumentar o sarrafo, para a gente dar uma avaliada agora no trabalho do Pepa. Mas que ele vem fazendo algo super convincente nessas 3 primeiras partidas, é indiscutível. É aquela história do ganhou e convenceu? Sim. O Sport ontem ganhou e convenceu. Era favorito? Era, e fez valer o favoritismo. E eu volto a repetir, mais uma vez, é algo muito, muito positivo, muito bom para a sequência que o time do Sport vai ter no Campeonato Brasileiro. Lucas Lima, meia do Sport, talvez o principal nome do jogo de ontem, fez o primeiro gol rubro-negro, deu a assistência para o segundo. Ele fala da importância da vitória, da volta do Leão ao G4 e também fala do seu gol. Muito importante, para manter a nossa sequência era muito importante esse jogo aqui, no apoio da nossa torcida. E graças a Deus conseguimos sair um grande resultado, um grande jogo. O adversário é muito difícil, qualificou ainda mais a nossa vitória. E é isso, pegamos o gosto e agora é daí pra cima. E o gol? Pronto. Muito feliz, a bola sobrou ali, o passe de Titi, eu acho que eu iria sair sozinho e eu pude ter calma ali, vinha buscando esse gol ali, então agora é comemorar.